Satanás não quer que você ouça esta palavra. Disto eu tenho certeza. Irmãos e irmãs, eu sei, pude presenciar de perto quantos levantes de Satanás para eu não trazer esta palavra para vocês. Portanto, eu quero desafiar cada um que me assiste agora a ficar até o final desta mensagem e prestar atenção no que Deus tem para passar para cada um de vocês. Eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor e dependo totalmente da iluminação do Espírito Santo para que, através deste livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, eu possa expressar-me como Ele tem se expressado para mim a respeito do tema do aborto. Isso mesmo, eu quero tratar aqui sobre o aborto. Vamos mostrar nas Escrituras porque que a Igreja de Cristo tem que abrir a boca e se posicionar contra a prática do aborto. O aborto é um assassinato. Uma pessoa que aborta é um assassino. Aborto voluntário, é claro. Preste atenção. O aborto voluntário é um assassinato. É assassino o médico ou qualquer pessoa que o realize. E é assassina a mãe que permite. E assassino quem pressiona qualquer pessoa para fazê-lo. Nós vamos para as Escrituras Sagradas. Para mim, não interessa se você pertence à família A ou B, ou se você é rico ou ricaço. Para mim não importa se você pertence a um partido de direita ou de esquerda ou de centro ou, pejorativamente, como alguns falam, centrão. Eu não tenho nada a ver com sua ideia ou ideologia política, talvez até religiosa. Meu compromisso é com a Bíblia Sagrada. Se o que eu vou falar aqui doer em você, a mim pouco importa. Na verdade, eu vou bater para doer mesmo. Na verdade, eu ficaria mais triste se você me ouvisse e não sentisse nada. Mas se doer, eu fico até muito feliz, porque é sinal de que eu estou agredindo um espírito maligno que está na sua vida. Então, se você não aguentar, saia daí. Se você não quiser ouvir verdades, mude aí de página, mude de canal. Se você não quiser ouvir ou ser confrontado com a palavra de Deus, então saia rapidamente, porque a macaca vai descer. O cajado de Jeová vai ser usado. O chicote de Jesus vai estar lá. Se não aguentar, saia. Vamos para a palavra de Deus e ver o que ela nos diz sobre a prática horrível do aborto. Quero primeiramente ir para o Salmo de número 139 e eu quero ler os versículos 15 e 16. Este salmo todo fala da onisciência de Deus. Então, estes dois versículos escolhidos vão nos dizer assim: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram
escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse texto diz que quando os nossos ossos estavam se formando, Deus já nos enxergava. Olha, os teus olhos me viram o corpo ainda informe ou sem forma. Quer dizer que para Deus, não importa se a criança está em forma de criança, como nós conhecemos, ou se ela tem uma forma diferente. Não importa se ela se parece com a criança que você carrega no colo, no braço, ou se ela não tem aquela forma ainda. Para Deus, esta criança já é criança. A gente diz o feto humano, mas a Bíblia diz a criança informe. A gente muitas vezes erradamente diz o feto de um bebê, mas a Bíblia Sagrada chama de bebê, chama de corpo ainda informe, de ossos ainda se formando, e Deus ali conhece todos. Não precisaríamos ir para nenhum outro texto da Bíblia para você entender que essa criança de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses, 6 meses, no ventre da mãe, na barriga da mãe, já é um ser vivo, um ser humano, com todas as funções humanas funcionando ou a funcionar. Agredir essa criança é matar um inocente. Abortar esta criança é agredir um ser humano vivo, com o sopro de Deus já nessa criança. Os olhos de Deus já veem esse chamado feto como um ser humano, e Deus já se relaciona com ele. Então, quando você adota qualquer prática do aborto, você já está agredindo um ser humano que Deus já vê com os seus olhos de misericórdia e de amor. São vários os tipos de abortos. São várias as maneiras que se usam para abortar uma criança. Mas se você prestar atenção aos relatos de um aborto, se você parar um pouquinho para pensar, aqueles que abortam mereciam, no mínimo, uma prisão perpétua, sem direito a nada. Como alguns ou vários países não adotam nenhuma pena para isso, diretamente, isso acontece sempre. Tem países até que liberam, e os que não liberam ficam meio que, a maioria deles, meio que em cima do muro. A Bíblia Sagrada diz que para o assassino está reservado o inferno. Se eu estou falando para alguém que teve um aborto involuntário, não precisa se preocupar. Há alguns dias, há alguns meses, eu estava em minha casa e uma irmã entrou em contato comigo depois que me viu falar sobre o aborto. E ela praticamente chorava, ela lamentava muito porque ela me disse: bispo, eu ouvi sua palavra e estou abatida porque eu já sofri um aborto.
quando eu dialoguei com aquela irmã, eu passei a descobrir que o aborto dela foi involuntário. Ela tinha um marido que batia nela, lhe agredia fisicamente e emocionalmente, e então por isso ela abortou. Eu disse para ela: irmã, você não deve nada a Deus, e nem aos homens, e nem àquele bebê que foi abortado. O assassino é o seu marido. Seu marido foi quem provocou a morte desta criança. Para a Bíblia, irmãos, tanto faz a criança estar na barriga da mãe como nos braços da mãe. Não importa, se tiver nos braços ou na barriga da mãe, é uma criança. Tanto faz pegar uma criança nos braços da mãe e matá-la, como abrir a mãe e abortar essa criança. É o mesmo pecado, é a mesma atitude. Quem faz isso é o mesmo assassino. Tanto faz pegar a criança, eu vou repetir, no braço da mãe e cortar a criança, como usar aqueles instrumentos médicos usados nas clínicas de aborto e abrir o útero da mãe e colocar aquele sugador lá dentro e puxar a criança, diluir a criança e a criança ficar diluída dentro de um recipiente. E por fim, já que a cabecinha não cabe, vai lá com outro instrumento, é assim que eles fazem, e estalam, esmagam a cabeça da criança. Tanto faz pegar a criança viva e colocar dentro de uma moenda, talvez alguns não saibam o que é isso, mas é uma espécie de moinho. Tanto faz pegar a criancinha viva, 2 meses, e colocar dentro, esmagá-la numa moenda, como fazer essa desgraça quando a criança ainda está no útero da mãe. Quero falar para você que é cristão, que apoia, porque se você não pratica o aborto, mas apoia quem apoia, então você está incentivando a prática do aborto. Você nem cristão de fato é. Na verdade, você ainda não caiu na real para entender o que a Bíblia diz: não matarás, não assassinarás. Eu quero, pelo menos, lhe dar um conselho em tom irônico. Ao invés de você apoiar o aborto, pelo menos escolha um pecado menor. Isso mesmo, eu creio em graus de pecado. Alguns pregadores não acreditam, eu nem sei porquê, mas eu acredito em graus de pecado. Então, em tom irônico, eu vou aconselhar a você. Ao invés de você apoiar o aborto, ou você adotar esta prática como normal, escolha pelo menos um pecado menor. Se torne um bandido, um assassino em série, um serial killer. Vá para uma esquina, escolha um local e comece a abordar pessoas. Coloque aí no outdoor: eu sou um serial killer, não passe em tal lugar. Você estaria cometendo pelo menos um pecado menor. Sabe por quê? A criança abortada, assassinada no ventre, ela tenta de fato se defender. Os documentários mostram isso, os estudiosos mostram isso, a luta da criança contra o instrumento de corte para não perder a vida. Mas ela nenhuma conseguiu até hoje. Nenhuma criança consegue. Ela tenta se defender dos instrumentos de corte, mas não consegue. Mas se você se tornar um bandido declarado, um assassino em série, e você declarar para todos e disser: onde está, se passar eu mato, o pecado é menor. Sabe por quê? Porque quem sabe você encontra alguém parecido com você
E eu estou falando em tom irônico, mas com um fundo de verdade muito grande, em tom de muito próximo do que eu gostaria de expressar. Quem sabe alguém pega você antes. Quem sabe a polícia pega você antes. Quem sabe um raio cai na sua cabeça antes. Quem sabe alguma coisa acontece com você antes e você não faz isso com ninguém. Eu estou tentando dizer com tudo isso, através dessa palavra ilustrativa que tenho dito até aqui, nos últimos minutos, eu estou tentando dizer com isso que você é a pior escória da sociedade. Seja você homem ou mulher. Seja você cristão ou não. Seja você cristão nominal, é claro. Seja você político ou política. Seja você quem diabo você seja. Quem demônio você seja. Você é a pior escória da sociedade. Não existe ninguém pior do que você. Quem sabe você diz, se eu pegar esse bispo uma hora, eu vou escrachar com ele em qualquer lugar. Não vai fazer me mudar de ideia. Porque essa palavra diz o assassino. Essa palavra diz o imbecil, idiota. Essa palavra me diz o pecador desgraçado, condenado. Que Deus se relaciona, olha, contempla o ser humano no ventre da mãe, ainda quando não tem forma alguma. Eu quero mostrar mais um texto. Está aqui no livro do profeta Jeremias. Está aqui no capítulo de número 1. Se não suportar a palavra, você sai daí. Não é obrigado você ficar. Aqui diz no capítulo 1, no versículo de número 5 assim: antes que eu te formasse, quem está falando é o Senhor, viu? Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Precisa mais do que isso, meu irmão e minha irmã? Se Deus está dizendo que antes da criança nascer, antes de Jeremias nascer, já o tinha santificado, então uma criança, ela já é santa. Jeremias já era santo, já era consagrado a profeta desde o ventre de sua querida mamãe. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Querido, eu sou um bispo pregador. Segundo essa palavra, quando eu estava no ventre de Dona Maria Isaura Alves, a minha querida mamãe, para Deus eu já era um profeta, eu já era um pregador. Se você induzisse a minha mãe, claro que mamãe nunca iria fazer isso, e ela me abortasse, então você estaria matando um profeta. Você estaria agredindo a vida de uma pessoa já que foi escolhida antes de nascer. Vou falar para você que fica brincando com estas coisas. Eu vou falar para você que fica fazendo vista grossa. Porque tem crente também, tem cristão, que faz vista grossa, não se posiciona. Olha, deixa eu dizer uma coisa. As mulheres de nossa igreja adotaram para o ano de 2022 um tema muito forte para o Congresso de Mulheres. O tema foi Mulheres Posicionadas. E a pastora Raquel Costa disse que esse tema era muito forte e o diabo iria se levantar. Não gostaria que esse tema fosse abordado. E ela estava certa, porque, deixa eu dizer para você que me acompanha, a mulher precisa se posicionar.
O ser humano precisa ter sua posição baseada na palavra. O cristão precisa se posicionar quanto a vários assuntos, principalmente aqueles que estão mais próximos, mais intrínsecos às questões espirituais e humanas. Deixa eu te falar para você que é mulher. Se você fizer um aborto voluntário, você nunca mais será a mesma pessoa no âmbito biológico, físico e mental. Nunca mais. Nunca mais que a cena de uma criança sendo cortada, sugada por um tubo e uma faca, um espremedor pegando o cérebro dela e tá, para poder sair. Nunca mais que essa cena que Deus viu vai se apartar da tua mente. Por mais que você se consagre, por mais que você seja um cristão, você pode até adquirir depois o perdão de Deus, porque eu também não entendo, ninguém vai entender o tamanho do amor de Deus, que perdoa qualquer tipo de pecado. Mas a sua mente vai precisar sempre de apoio, porque o aborto torna a mulher psicologicamente vulnerável. Eu estou falando por conhecimento de causa. E fisicamente, você nunca mais será a mesma pessoa. Você que está grávida, não planejou essa gravidez, você não tem o direito de agredir a criança gerada por causa da sua vontade. Espere. Eu sei que será difícil. Espere essa criança nascer. Se você não quiser essa criança, você dá para outra pessoa criar. Tantas mulheres, meu Deus, que choram, sofrem, porque não podem ter seus filhos. Eu sou pastor, gente, eu vejo o sofrimento de muitas mulheres de Deus, orando a Deus, fazendo tratamento para ser mãe e não conseguem. E uma praga, que nem muitos que podem estar até me assistindo agora ou me assistirem depois, tem tudo para ser mãe, e só porque não planejou para aquele tempo ou outra coisa qualquer, inventa de abortar, de matar essa criança. Para que você não deixa a criança nascer? Já que você não quer ver essa criança, você deixa a criança nascer. E eu novamente eu vou usar um tom para fins de ênfase, e um tom praticamente irônico. Eu vou dizer novamente, você entende o que eu estou dizendo? É uma força de expressão. Já que você não quer a criança, não quer ver a criança, e nem quer o conselho de essa criança nascer, esperar algum tempo, acompanhado por alguém, um profissional, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e dar para alguém, já que você não quer ver essa criança e não quer que ela nasça para doar para alguém, então você faz o seguinte, deixa essa criança nascer e você escolhe uma boa hora, entre aspas, e manda alguém estourar sua própria cabeça. Oh, queridos, vocês sabem que eu estou sendo irônico para fim de ênfase. Eu estou só dizendo que o fato de você matar a criança no ventre é pior do que você se matar. Esse vídeo, essa palavra não é para qualquer pessoa. Essa palavra pode para qualquer pessoa. Deixa eu repetir. Essa palavra não é para qualquer pessoa ouvir. Nem todos vão ter a coragem de me ouvir, porque eu vi como Satanás se levantou para que eu não desse essa palavra, porque ele sabia que no dia que eu sentasse aqui para falar sobre isso, eu ia dizer tudo, ainda que isso me custasse amizades, ainda que isso me custasse oferta. Quem sabe você me acompanha e investia financeiramente no meu ministério e você diz, de hoje em diante eu corto, pode cortar. Na verdade, eu vou usar outra força de expressão, eu nem preciso do seu dinheiro sujo.
Eu não quero seu dinheiro, sua oferta, nem seu dízimo no altar da igreja, nem na conta da igreja. Se você é a favor de um aborto, quando a Bíblia Sagrada diz claramente aqui que Deus conheceu Jeremias antes dele nascer. Se você é a favor dessa prática dos infernos, então eu não faço questão pelo seu dízimo e sua oferta não. Corta esse negócio aí, viu? Corta esse negócio aí, investe em alguma coisa para você e se prepare para ir para a profundeza do inferno, ser queimado para sempre. Desgraçada! Você é uma desgraçada se você apoia isso, tá certo? Também estou falando para alguém, quem sabe, que já cometeu isso no tempo de ignorância e agora não consegue viver direito porque certamente a imagem daquela criança morrendo não sai de sua mente, né? Você matou sua criança, não foi? Desgraçada! Só tem um jeito para você, é se converter a Cristo e pedir perdão mesmo. Ele pode ter misericórdia de você e fazer você conviver com essa imagem na sua mente, sem lhe perturbar muito e lhe dar certeza da vida eterna. Mas se você não fizer isso, você é 1000 vezes desgraçada. Você perde para qualquer animal, viu? Você é pior do que qualquer animal na face da terra. Você quer saber de uma coisa? Antigamente, quando eu vi uma pessoa muito ruim, que nem você, que apoia essas coisas, entendeu? E pratica essas coisas voluntariamente. Antigamente, gente, eu dizia uma coisa muito errada. Eu dizia, você é um cachorro. Você é um animal. Caramba, eu não digo mais isso. Porque depois que eu adotei 2 animais, eu vi que os animais têm mais coração e são mais humanos do que certos seres humanos. Isso é pesado, nem todo mundo vai conseguir. Eu não sei ouvir essa palavra, eu não sei nem se o YouTube vai deixar essa palavra lá. Eu vou arriscar, eu vou colocar essa mensagem lá para ver se o YouTube deixa lá, porque eu estou falando tanta coisa pesada e eu ainda nem terminei. Você acredita numa coisa dessas? Eu ainda quero usar um texto. Esse é o mais forte. Está em Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1. Versículos de número 59 em diante. Trata-se de Maria, grávida de Jesus, e vai visitar sua prima Isabel, que está grávida de João Batista. Veja o que acontece aqui. Lucas capítulo 1, do 59 em diante, diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Percebe aqui que Maria está grávida de Jesus. Um milagre. Grávida do Espírito Santo. E ela vai visitar a sua prima Isabel bem distante. Isabel estava grávida de cerca de 6 meses. Mais ou menos. Não muito mais e nem muito menos do que isso. 6 meses arredondados. Quando Maria, grávida de Cristo, chega à casa de sua prima Isabel, a Bíblia diz que ela saudou Isabel. A paz de Deus, minha irmã. Paz seja contigo, minha prima Isabel. Na hora que essa saudação de Maria foi, o texto diz que a criancinha, ou seja, João Batista no ventre de Isabel, a criancinha saltou do seu ventre, ou no seu ventre. No ventre. Criança no ventre. Você está entendendo isso? Criança
no ventre, a criancinha saltou no ventre de sua mãe. Não foi nos braços de sua mãe. Saltou na barriga da mãe. Diz que Isabel, nesta hora, foi cheia do Espírito Santo. E João Batista estava lá, saltando a criança no ventre dela. Queridos, preste atenção. Você ainda vai aconselhar alguém ou apoiar alguém, a partir de hoje, a tomar veneno para matar a criancinha, só porque ela ainda é pequeninha? A partir de hoje, você ainda vai concordar em uma criança ser triturada no ventre, sugada por um aparelho ligado a todo vapor na energia elétrica para puxar do ventre da mãe assassina uma criança? Como é que vai ser sua vida a partir de hoje, diante desta palavra? Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Dá nojo para mim a ideia do aborto. Quero dizer para você que está me acompanhando agora, você precisa se arrepender se você já fez um aborto voluntário, do seu assassinato, da sua atrocidade, do seu pecado diante de Deus. Sua criança já era para estar grande, quem sabe um rapaz, uma moça. Eu estou dizendo isso é para doer em você mesmo, para você nunca mais apoiar isso. E para ver se você atende ao chamado de Cristo e se arrepende do pecado que você fez. Há perdão para você, sim. Se você se converte, eu já disse, eu não sei quão grande é esse amor. Deus sabe, mas Ele lhe perdoa. Eu estava uma vez em nossa igreja, dando um plantão espiritual. Ainda me recordo. Uma jovem passou, entrou, pediu oração e disse que estava num dilema. E eu perguntei qual era o dilema. Ela disse, estou grávida de alguns meses. Eu não lembro bem se era 4 ou 5 meses. Eu sei que a barriga dela já dava para notar que ela estava já bem há alguns meses. Eu disse, qual é o dilema? Ela disse, porque eu namorei um rapaz, caí na bobagem de fornicar e resultou nessa gravidez. E meu dilema é porque eu não quero a criança. O pai é um irresponsável, não quer nada comigo, eu não vou criar essa criança sozinha. Olha, ela tem o poder de decidir pela sua criança. E ainda tem políticos desgraçados, pastores desgraçados, pastores que o inimigo ainda usa, e políticos entregues ao demônio de uma vez, que apoiam uma coisa dessa, que a mãe, para conservar seu corpo, tem o poder de decidir pela criança. Olhe, ela disse, eu não vou criar essa criança sozinha, já que o pai dela não me quer, é um irresponsável também. Eu não quero essa criança. E eu fico a pensar, será que eu estou certa? Será que eu estou errada? Eu percebi que ela estava numa tensão psicológica muito grande. E eu quero dizer para você que isso também deve ser levado em consideração. Uma mãe que engravidou porque caiu numa fornicação e o marido abandonou, o marido é um desgraçado, é um sem futuro, ela cai realmente num estado psicológico muito terrível. Mas ela precisa procurar ajuda para manter suas emoções. Existem recursos para isso. Existe a igreja, existe o psicólogo, existe o psiquiatra. Existem os pais, existem as pessoas de bom coração para ajudar aquela pessoa a levar aquele fardo
Na verdade, muitas delas fizeram isso de livre e espontânea vontade. Ninguém forçou. Já é outro assunto a questão de muitas vezes os estupros que existem, mesmo assim que fosse o estupro. Mesmo assim que fosse. É difícil dizer isso. Talvez alguém diga assim, é porque você não é pai, graças a Deus. Graças a Deus. Não sou pai de uma filha que sofreu um estupro. Graças a Deus. Que Deus me livre e Deus livre você também. Mas nem nesse caso, a pessoa deve ser incentivada e levada a matar a criança. Ela pode ter dificuldade em criar, mesmo sendo mãe, a dificuldade vai ser grande, mas foi o que a vida reservou. Muitas vezes, a vida reserva outras coisas tão piores e a pessoa tem que conviver com aquilo. Então, não é porque a coisa é difícil de se conviver que a gente precisa se livrar daquilo dali e pode se livrar daquilo dali e tem direito de se livrar daquilo dali. Pois bem, volto ao assunto da criança, daquela moça. Eu sentei com ela, eu mostrei na palavra, eu orei por ela, eu disse que lhe entendia a atenção psicológica, mas que ela deveria pedir força a Deus e procurar ajuda e não fazer isso com aquela criança. Ela não tinha direito de fazer aquilo, e se ela fizesse, ela seria uma assassina. Saísse dali sabendo que ela seria uma assassina perante Deus. Ela saiu, depois de alguns meses eu a vi passando em frente da igreja novamente. Eu percebi que ela nem levava uma criança nos braços e nem estava mais grávida. Então certamente ela abortou. Ela matou aquela criança. Tenho certeza que ela matou. Ela olhou para mim, baixou a cabeça. Quantas pessoas não existem por aí? Certo médico, eu estava assistindo, ele disse que no país dele, todos os dias, 4.000 abortos são realizados. Quer dizer que todos os dias, 4.000 crianças são mortas no seu país. Claro que muitos que querem legalizar os abortos em várias partes do mundo estão preocupados com um problema, que é um fato. O problema da superpopulação mundial. Gente, tem pouco tempo que o mundo tinha 4 bilhões, 5 bilhões de pessoas. Hoje, 1 bilhão e quase 500 milhões de pessoas. Só a China, só o país da China tem. Então o mundo já está chegando próximo à casa dos 8 bilhões de pessoas. Se for na carreira que estamos, depois do ano 2050 em diante, não se sabe se a Terra vai conseguir manter essa superpopulação. Mas o aborto não seria a solução. Nunca deve ser a solução. O que devem as autoridades fazerem é um controle populacional diferenciado. Neste controle não pode envolver a morte de um ser humano, seja grande ou pequeno. Não se pode pensar em armas nucleares. Não se pode pensar em vírus. Com isso eu não estou dizendo nada concernente à pandemia que se passou. Não estou entrando nesse... Não é isso. Eu não posso nem crer nisso. Eu estou dizendo que existem pensamentos de calar, de barrar a superpopulação mundial, que se agrava a cada dia, usando métodos que prejudicam a humanidade. Há quem pense em armas nucleares, armas biológicas, e o aborto seria uma solução? Não. Existem outros métodos humanos, de fato, que podem barrar essa superpopulação, porque os nossos bisnetos, nossos netos, eles vão ter que conviver com um problema grave em poucos anos aí, quem sabe até eu e você ainda, com a idade que temos. A grave problemática
da superpopulação. Olha, há 10, 15 anos, quantas pessoas moravam aí na sua cidade? Olha, cidadezinha de 30 mil pessoas passaram a 60 mil. Países de 100 milhões de pessoas, logo já estão com 300 milhões de pessoas. Então, me diga, como que vai ser essa superpopulação daqui a algumas décadas? Não se nega este fato, mas nenhuma arma nuclear, biológica, aborto, nada disso pode ser utilizado para barrar esse crescimento populacional. Não se pode fazer isso. Pastor, eu tenho na minha estante autores de livros que defendem a prática do aborto. Infelizmente. Não são muitos, mas existem. Mas existem outros que se calam e não se posicionam. E eu fico perguntando qual dos dois são os piores. Os que se declaram a favor do aborto ou os que se calam em relação ao assunto? Qual o pior dos dois? Aqueles que se declaram, não há problema, a gente tem que controlar isso aí mesmo, né? Ou aqueles que se omitem de falar do assunto, tem medo da opinião pública. Ô profeta, se você tem medo da opinião pública, ser pregador não é o seu chamado. O pregador realmente ele encara a opinião pública e fica com a opinião bíblica. Eu não estou preocupado com a opinião pública, eu estou preocupado com a opinião bíblica. Este livro aqui, As Tábuas da Lei de Deus, nos dizem que a criança já é criança antes de sair do ventre da mãe. E ela não pode sair de lá morta pelas mãos humanas. Se você sofreu um aborto involuntário, você estava até esperando essa criança, a criança não nasceu. Meu Deus, eu sinto muito por você. Eu já vi gente sofrer, já vi mães passarem de 6 meses deitadas aqui, até as necessidades fisiológicas em cima da cama, para não se mexerem, a fim de que a criancinha fosse gerada. Eita desejo de ser mãe! Enquanto outras podem ser mãe, mas querem preservar o corpo magrinho, sem dobra, sem aqueles pneuzinhos, à custa ou às custas da morte dos próprios filhos. Que canalheira, que esculhambação, que falta de temor de Deus, que coisa horrível, que coisa feia, que coisa nojenta. Talvez você não acredite. Eu não sei exatamente decifrar por quê. Se é o calor que aqui está grande, se é o assunto que é muito pesado, se são setas malignas do inimigo, ou tudo conjunto, um conjunto de coisas. Mas eu estou terminando essa palavra com náuseas, vontade de vomitar. Eu até suponho que seja um conjunto de tudo. Aqui está muito calor, o assunto é muito pesado, tanto no âmbito intelectual como no âmbito espiritual. Mas eu estou com náuseas. O assunto do aborto, quando entra nas entrelinhas, dá nojo. Dá nojo uma mãe pegar aquela criancinha de poucos meses, ela mandar tirar do ventre dela, colocar numa caixinha assim, filha do diabo, você é uma filha do diabo. Aí você vai jogar aonde? Essa criança pequenininha dentro dessa caixinha, covarda.
miserável, se arrepende do teu pecado porque ele é grande. E você, meu irmão, eu não sei se eu chamo você de irmão, eu não sei se eu posso chamar você de irmão, é porque tem coisa que eu não sei ainda. Eu ainda sou muito novo, jovem na palavra, para saber dessas certas coisas. Eu estou te chamando de meu irmão, mas não seria melhor chamar de outra coisa? Você que se diz meu irmão e se diz crente. E, olha para cá. Ou fica calado, ou se posiciona a favor, ou vota num desgraçado que apoia isso. Meu filho, não sei se eu chamo meu filho, que eu também não sei se está certo assim. Eu vou dizer uma coisa para ti. O juiz de Deus será grande sobre tua vida. Viu? Eu falo como profeta de Deus, com o temor que eu tenho ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O juízo de Deus será grande sobre tua vida. Tu vais sofrer tanto ainda por ter agredido uma criança ou apoiar uma prática desgraçada dessa, viu? Você que é omisso vai também acertar contas com Deus, viu? Porque você sabe da verdade e fica se omitindo de falar, com medo de desagradar a quem? Ao teu vizinho, desagradar a ovelha de tua igreja. Ei, pastor, com medo de desagradar o dizimista lá da igreja, né? Com medo dele sair e levar o dízimo para outro canto. Deixa ele ir. Olha, o que usa de engano não é para ficar na casa do Senhor, não. Tem muitas pessoas que Deus precisa tirar de dentro da igreja. Um dia vai ter a separação do joio e do trigo. Isso é fato. Mas tem gente que Deus tira antes daquele dia. Uma desgraça que está dentro de tua igreja, apoiando o aborto. Essa praga, ela não presta para nada na tua igreja. Ela tem que se converter ou sair daí. Então você tem que pregar que ou essa praga se converte e se torna gente de fato, ou ela vai sair daí da tua igreja, rapaz. Vai deixar o auditório em paz, deixar teu rebanho em paz, para que você possa servir a Deus como pregador com mais leveza, porque o infeliz desse está trazendo peso para teu auditório. Quando entra alguém no teu auditório que diz membro de tua igreja, toma santa ceia com você e não é confrontado com essa verdade ali, ele fica pensando que você apoia também. Ele está trazendo peso espiritual para a igreja. Então fala, pastor, porque esse desgraçado se converte de fato, viu? E passa a crer na palavra e não concordar mais com essa desgraça do aborto, ou ele estoura e vai embora. Viu? A palavra de Deus tem dois gumes. Ou ela corta o pecado para deixar o pecador, ou ela corta o pecador de uma vez. Ou ela salva o pecador arrependido, ou ela destrói o pecador que não se arrepende. Você não pode ter medo de perder dizimista, de perder ofertante, pastor. Você também não pode ir, como diz o ditado, Maria vai com as outras, só porque a mídia muitas vezes apoia, os governantes muitas vezes querem dizer que tem que controlar isso. Olha, tem gente aí querendo controlar tudo, querendo controlar a mídia, querendo controlar a igreja, querendo controlar pastor, querendo controlar um monte de coisa, meu filho. Você está entendendo? Imagina isso aí. Então, pastor, pregue. Olha, pastor, pregador, não escute. Olhe, político, o rei sempre pediu conselho ao sacerdote e ao profeta. Não é o contrário não, pastor. Pregador, nós somos quem damos o recado para o rei, viu? É necessário que exista o rei, aquela parte política tem que existir, mas os sacerdotes
é quem traz o recado do céu. Nós não podemos deixar os reis errarem sem dizer que o pecado dele é pecado. Lembra do que o profeta fazia com o rei Acabe? O rei Acabe ameaçava matar o profeta. A Jezabel prometia matar, não é verdade? Mas o profeta se levantava, mesmo diante das ameaças. Eu não sei, eu repito, se vão deixar meu vídeo ou essa palavra circular na internet. E não sei quantos inimigos eu vou perder por causa desta palavra. Eu não sei também se não vou perder algum membro de alguma igreja batista maranata ou da central onde eu me localizo sempre, fico sempre ali, ou em uma congregação da gente. Mas deixa eu dar um recado para você. Para mim, tanto faz. Aliás, eu vou lhe falar, alguns, quem sabe, vão até se converterem a Cristo de fato e abandonarem estes erros. E de toda maneira, quem ganha sou eu diante de Deus. Primeiro, porque estou agradando ao Senhor. Segundo, porque essa palavra pode converter muita gente que estava no pecado, não é verdade? Em terceiro lugar, quem sabe a pessoa não se converte, mas sai dali e limpa o ambiente. Porque uma pessoa dessa está sujando o ambiente. Quem tem a mentalidade de apoiar aborto, de praticar aborto, ela suja o lugar, suja o bairro. É porque as pessoas, muitas delas, não enxergam o que uma prática dessa representa no mundo espiritual e no mundo psicológico, tá certo? A palavra está dita aqui. Essa palavra vai circular. Essa palavra foi Deus quem revelou, foi Deus quem mandou. Eu me preparei há muitos dias, sondando as situações, vendo o que alguns dizem, mas vendo sobretudo o que a palavra do Senhor afirma. E está aí essa palavra, ela está para você no seu coração. Compartilhe para outras pessoas, não seja covarde, meu irmão, não seja covarde. Maldito seja quem aborta, maldito seja quem apoia o aborto. Viu? Maldito seja quem quer legalizar o aborto. Eu estou pronunciando juízo. Agora, se você se converter a Cristo, aí então, essas maldições que eu pronunciei, que estão baseadas na palavra de Deus, são retiradas na hora que você se converte. Porque a Bíblia diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Minha oração é por você que deseja ser mãe, você que é um casal que deseja ter uma criança em casa, mas você diz, meu Deus, a gente é cristão, a gente é crente, ora tanto, e a gente não gera. E você diz, meu Deus, e fulano de tal, aquele poço de pecado, já gerou 3 e abortando. Oh, meu Deus, eu queria gerar 1. E não consigo. Não conseguimos. Olha o que acontece. Parece até uma injustiça da natureza. Mas isso são coisas que a gente não consegue explicar. Quem sabe Deus permitiu que você não gerasse para fazer você gerar. Operar um milagre no seu ventre. E Ele pode fazer isso. Eu já vi. Eu vi mães que não gerarem 2 e serem mães, 2 rapazes, já orei, já aconteceu isso. Amém? Quem sabe Deus não permitiu você gerar, porque quem sabe você vai ser uma pessoa, um casal, que vai atrás de uma criança dessas, abandonadas por uma mãe que fez pelo menos a caridade de deixar elas nascerem. Quem sabe uma criança nasceu e a mãe disse, eu vou deixar nascer, eu não vou matar não, mas eu vou doar. Essa mãe fez não é mãe direito não, mas fez uma boa caridade. Uma caridade grande, porque pelo menos não matou. Aí quem sabe você não gerou ainda, quem sabe nem vai gerar. Espere o que eu estou lhe dizendo. Quem sabe porque Deus quer te usar. Quem sabe você não gera para isso. Para você ir atrás de uma criança que foi rejeitada pela mãe e você dar o carinho que essa criança precisa. Portanto, eu sei que você está passando uma dor muito grande. Minha oração é que você que não gera, eu vou repetir, você venha gerar.
Deus pode, eu já vi acontecer. Confie no Senhor, faça um propósito. Meu Deus, eu vou esperar esse ano. Vou esperar 2 anos, eu vou atrás de um tratamento. Vá! Deus pode operar o milagre, sim. Não desista, não. Mas quem sabe você já desistiu. E olha, conheceu que Deus não quer abrir seu ventre. Quem sabe, meu irmão, é para fazer você tomar uma decisão maravilhosa. A decisão que Deus tomou comigo. A decisão que Deus tomou comigo há tantos anos foi me adotar na família dele. Nós somos filhos adotivos de Cristo. Quem sabe Deus quer lhe usar, o lindo casal, para adotar uma linda criança. Bispo, você acha que eu vou amar essa criança do mesmo jeito? Claro que vai! Bispo, se eu adotar uma criancinha, eu vou amar como se fosse meu filho, como se fosse seu filho? Não, você vai amar o seu filho, porque será seu filho. Filho adotivo é filho. Isso é bíblico, meu filho. E você que já abortou voluntariamente, olha, eu não entendo o tamanho do amor de Deus, mas eu tenho que falar para você. Se você se arrepender de todo o seu coração, a misericórdia de Deus pode te alcançar. Você que é político, está candidato a prefeito, a vereador, deputado, ou já ganhou, meu Deus, mude de assunto, mude de ideia, rapaz. Não seja esse monstro, não. Você é um líder político com uma ideia dessa. Rapaz, minha jovem, meu jovem, homem, mulheres, vocês estão à frente da nação para darem exemplos e não para apoiar uma desgraça dessa. Eu quero dizer uma coisa a vocês que são políticos, candidatos ou já ganharam, não sei quando é que você vai me ver pregar. Eu quero dizer a vocês, a ideia de vocês exposta para um país cristão, ou que se diz cristão, essa ideia será testada nas urnas. Essa crença do nosso Brasil será testada sempre nas urnas. Toda política, todo pleito, todas as eleições, a sua fé, você que é cristão, de qualquer igreja, a sua fé é testada nas urnas, todas as eleições. Quando você, a menos que você esteja enganado, mas você tomando conhecimento, a sua fé é testada lá nas urnas, na hora que você deposita seu voto. Se for em alguém que apoia o aborto, pronto, você já disse se você já se converteu ou não de fato, tá certo? Não estou perguntando se você concorda comigo, não. Eu estou dando só o recado. Agora você também que é pregador, escreve um livro, eu não vou mostrar a capa, um livro como esse. Tanta coisa boa escrita. E você não tem vergonha de colocar aqui dentro que o aborto é tolerável? Então também faz vergonha você dizer que lidera o povo de Deus e que é profeta de Deus às nações. Faz vergonha você levar o nome de profeta. Também não estou perguntando se você é pastor de 1000 membros ou de 1000 igrejas. Para mim não interessa. Aliás, você que é pastor, que concorda com a desgraça do aborto, eu quero dizer uma coisa para você. Você está em maus lençóis, muito mais do que um político que não conhece a palavra de Deus. Pode ter certeza. Vou repetir. Pastores, pregadores do Evangelho, que apoiam o aborto ou andam ao lado de quem apoia, você, pastor, está em maus lençóis com Deus. Muito mais do que quem não conhece a palavra. Está dado o recado e pronto, agora é com você. Estou limpo, livre do seu sangue. Escolha ir para o céu com a verdade ou descer o inferno com a mentira. Escolha.